quilowatts de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Rádio Justiça, Brasília, 104,7 FM. Faixa jornalística. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça. Vamos começar a nossa última hora. Hoje é quarta-feira, 15 de abril de 2026, 9 horas. Revista Justiça. Debate. O direito ao silêncio é uma das garantias fundamentais mais relevantes no Estado Democrático de Direito. Está previsto no artigo 5º da Constituição. Ele assegura que toda pessoa presa deve ser informada de que pode permanecer calada, além de contar com assistência de advogado e contato com a família. Mas esse direito começa exatamente quando? Apenas no interrogatório formal ou já no momento da abordagem policial? Essa é uma das questões que estão em análise no Supremo Tribunal Federal em um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que é o tema 1185. O julgamento será retomado com voto vista do ministro André Mendonça. Para além do julgamento, o tema levanta discussões práticas importantes. O que caracteriza uma abordagem legítima? O silêncio, ele pode prejudicar a defesa? Como funcionam os diferentes tipos de interrogatório e como esse direito se aplica também em CPIs e processos administrativos? Para analisar esses pontos, estamos recebendo aqui o nosso primeiro convidado. Deixa eu apresentá-lo. Ele que é o Dr. Rômulo Pinheiro, advogado, professor universitário, mestre em Direitos Humanos e Ciência Política. Dr. Rômulo, seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado, Sérgio. Inclusive, é um prazer estar aqui presente para esclarecer um ponto muito importante que gera todos os dias muita discussão e a gente está na expectativa desse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem, daqui a pouco teremos mais convidados chegando e eles chegando, vamos apresentando para você, ouvinte, também para você que nos acompanha pela TV Justiça no canal .3 ou ainda lá no YouTube Rádio Justiça ao Vivo. Para começarmos, doutor, qual é o conteúdo jurídico do direito? O conteúdo, né? Qual é o conteúdo jurídico do direito ao silêncio que está previsto na nossa Constituição e como ele se relaciona com o princípio da não autoincriminação? E veja que esse é um assunto tão relevante, mas tão relevante, que é importante dar esse espaço aqui para explicar certas circunstâncias. E nesse caso específico, a discussão central é em que momento essa garantia deve ser informada para aquele que está sob uma situação de custódia, aquele que está sob um risco de produzir algo que vá contra seus próprios interesses. Então você vê que já existe, por exemplo, no Código de Processo Penal, na própria Constituição, o dever de informação de que essa garantia do silêncio não vai implicar em nenhuma circunstância que vá lhe trazer algum prejuízo. Isso, nos processos judiciais, é muito tranquilo o entendimento, Sérgio. Os advogados orientam os seus clientes e aí, mesmo em processos judiciais, existem vários casos de magistrados que entendem, ou já gerado repercussão até grande na imprensa, de uma juíza que disse que ou o interrogado falava tudo ou não falava nada, entre outras circunstâncias, outras aberrações jurídicas, enfim. Mas veja que, muito embora consolidado nesse momento do interrogatório judicial, o ponto-chave que vai ser definido pelo voto do ministro André Mendonça também, né, é, na verdade, essa informação do silêncio ao acusado. Em que momento, se no início da abordagem policial, lá no primeiro momento em que há uma situação de produção de prova contra ele, se isso já é, na verdade, obrigação do Estado fazer. E eu vou dar um exemplo clássico, a gente atua muito em processos criminais. O cidadão, Sérgio, ele tem aquela situação de que o delegado de polícia, por exemplo, ainda há muito forte esse imaginário popular, de que é uma pessoa bruta, que é uma pessoa que vai ameaçar, sabe? E, na verdade, acontece muito na Polícia Federal isso. Ele chega para prestar um depoimento sem advogado, e o delegado lá, ele vai com esse contexto de violência, de que vai sofrer uma ameaça, né? Esse medo, né? Chega lá, o delegado oferece um café, pergunta sobre o jogo do Flamengo, né? E é muito educado, e aconteceu várias vezes com clientes meus, né? E a pessoa se sente à vontade, tão à vontade, que começa a falar
tudo que o delegado está perguntando, porque a pessoa imagina que o delegado é amigo, entendeu? Isso, claro, é um dever de urbanidade, os delegados da Polícia Federal fazem muito isso, né? Por um dever de urbanidade, educação, enfim. Mas aquele que não está adaptado, não conhece esses meandros, acaba se deixando, ele é meu amigo, ele vai me ajudar. E aí acaba falando tudo sem advogado, sem nada, e isso vale, porque, veja, é um depoimento formal, o delegado informa também que ele tem direito ao silêncio, isso também é repassado muito comumente, só que essa circunstância tem que ser muito bem esclarecida para o acusado, para o réu que está sendo ouvido. Há circunstâncias também da pessoa que está lá como testemunha, e aí quem está tomando depoimento entende que há um envolvimento dessa pessoa, um possível envolvimento, e começa a fazer perguntas sem informar que ela tem direito ao silêncio. Porque como testemunha, a pessoa vai dar a versão de terceiro, né? E isso se transforma no meio do interrogatório. Então, o julgamento agora pelo Supremo é muito importante porque vai definir essas balizas nos procedimentos. Já existem regras específicas para isso, mas também em momentos anteriores a esse, que é aí que está o ponto. Por exemplo, conversas informais, aquela situação da conversa de viatura. Então a pessoa é presa, é conduzida e lá na viatura vai falando informalmente, olha, realmente eu fiz e tal, ou então tal situação está em tal lugar. E aí se vão falando coisas, a pessoa não tem obrigação de saber. Em tese é um direito muito garantido, mas as pessoas não têm esse conhecimento de até onde isso vai. Eu sei e todos sabemos que é muito comum a assistência do advogado. Agora, Sérgio, numa conversa informal, às vezes há gravações e a pessoa não é cientificada, está sendo gravada no próprio procedimento prévio. Então, tudo isso a gente espera que seja definido pelo Supremo nesse julgamento agora que vem, a partir das próximas semanas. Explicando para o nosso ouvinte por que esse caso, qual é o caso que chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal, você consegue explicar para a gente? Consigo, claro. Ele vai servir de modelo padrão e a gente vai delimitar de maneira geral para evitar pormenores, porque ainda vai ser julgado esse caso, a gente evita manifestações específicas, mas basicamente é de alguém que no momento da abordagem policial não teve essa comunicação prévia de que o seu silêncio não lhe prejudicaria e as provas foram colhidas a partir dessa conversa informal. E, claro, qual é a discussão principal? É que houve a colheita de provas que levavam aquele cidadão à possível condenação à frente, mas, veja, isso que está sendo definido pelo Supremo é tão relevante, tão importante, que eventualmente aquela prova colhida a partir do depoimento desse cidadão pode ser considerada inválida. E veja, isso serve como no seguinte sentido: se porventura se entender que aquela confissão informal sem esse aviso gerou uma nulidade, vai decretar toda a perda da prova colhida nos autos. Então o ministro André Mendonça ele tem uma dificuldade muito grande porque ele vai tentar equilibrar essa garantia, mas também evitar o engessamento da atividade policial. Imagina se a qualquer abordagem haja necessidade de oferecer essa informação, e isso há, mas também a proposta é de que as autoridades forneçam provas de que deram esse aviso para o cidadão. Meio audiovisual, é isso que o ministro vai tentar definir. Quais são os critérios e balizas que vão direcionar essa informação inicial? Às vezes, uma conversa informal, as câmeras corporais estão lá em já bastante uso no estado de São Paulo, por exemplo, aqui no DF nem tanto, mas isso vai implicar também em uma produção de prova do Estado de que avisou o cidadão nessa circunstância. O julgamento Supremo, nesse sentido, nesse caso específico, que vai delimitar as outras decisões nesse campo. Professor Rômulo, em que momento, então, hoje surge de forma técnica o dever estatal de informar direitos à pessoa abordada, ao ser abordado ou a ser presa, hein? A tendência, nós temos então três momentos, tá? Então nós temos o momento atual que determina essa informação a partir de um procedimento que vai colher provas contra o cidadão. Então, geralmente, interrogatório judicial. Interrogatório é um meio de prova e, nesse momento, o juiz é obrigado a manifestar, após a colheita da informação pessoal, que ele tem direito a esse silêncio. Gera nulidade, inclusive, quando essa informação não é dada ao cidadão. Isso também ocorre muito nos inquéritos policiais. Tá? Muito embora não haja previsão expressa lá no Código de Processo Penal, no artigo 6º, inciso 5º, que fala sobre o depoimento na esfera policial, mas padrão, é praxe também, nesse momento da colheita de prova, informar que o cidadão tem direito ao silêncio. Então, qual é a tese principal? Essa tese, conhecendo a jurisprudência do Supremo, do STJ principalmente nesse ponto,
essa primeira tese, acredito eu que o ministro não deve acatar. Até porque já há uma série de decisões do Supremo, do STJ, entendendo que a informação do direito ao silêncio deve ser mesmo no momento das abordagens iniciais, antes do procedimento na polícia ou no delegado. E tem uma abordagem, Sérgio, do meio, que é aquele meio termo. Então, e aí o ministro vai decidir a respeito disso aí. Essa abordagem deve ser feita, então, somente quando houver uma perspectiva de custódia do cidadão. Então, a polícia informalmente conversando com você, a princípio não precisa informar. Agora, se houver uma possibilidade de prender a pessoa, aí ela deve ser informada sobre o que ela vai ser dita. Essa é uma tese do meio, para não engessar a atividade policial e também para garantir o direito ao silêncio. E a mais ampla, que não sei se vai passar, é a informação de que o réu, ou o acusado, ou qualquer pessoa que seja, tem direito a ser informado dessa relação desde o momento da abordagem inicial, estando ou não sob risco de custódia. Então, dessas 3 hipóteses, a manutenção do modelo atual eu acho muito improvável, porque é exatamente isso que está sendo discutido, mas uma saída do meio acho que é o que vem aí pela frente, né? Provavelmente. É aquela situação aqui, nós conhecemos em Brasília como o baculejo, né? A pessoa é parada numa blitz, tem que sair do carro para fazer uma revista, ou está andando aí pela rua e a polícia para e dá uma blitz. Como é que fica essa questão aí, essa conversa entre a autoridade policial e o cidadão? E esse é um ponto, um ponto importante, que o ministro deve falar exatamente dessas abordagens preliminares. Porque, veja, há uma questão muito grave, e aqui a gente fala não somente como professor, mas também como atuante na área, de que há um certo perfilamento social. Lógico, aqui é apenas a minha opinião, tá? Pelo que eu vejo na atuação na área profissional. Sim. Há um certo perfilamento social. Então, há uma abordagem diferente numa situação de maior vulnerabilidade, num local de maior vulnerabilidade, e há uma outra forma de abordagem num local onde essa vulnerabilidade não existe. Por exemplo, num bairro mais nobre da cidade, a abordagem é diferente do que se faz num local, né, de menos privilégio social. Então, a ideia central é exatamente uniformizar esse tipo de procedimento. Porque eu digo para você, é muito difícil você perceber uma abordagem na rua. Por exemplo, se você estiver na rua caminhando, fazendo qualquer coisa na rua 10 horas da noite, numa sexta-feira, e não me entenda mal, mas eu dificilmente acredito que você vai ser abordado de uma forma truculenta em razão, talvez, da sua vestimenta, da sua perfilação social. Aí você vai em comunidades que tem uma questão social mais vulnerável, é muito comum esse famoso baculejo, de formas, às vezes, até mesmo agressivas, e aí que está essa questão do direito ao silêncio. Porque vai chegar lá, em geral, o tratamento é diferente, a abordagem é diferente, e a pessoa sai falando tudo até o que não fez. E aí, quando chega conosco os advogados, mas você falou, doutor, mas eu falei, mas eu não sabia, ou então eu fui forçado. Então, para a gente, como advogado, identificar se ele foi forçado ou se realmente ele falou a mais, é muito complicado. Acho que esse julgamento vai trazer essa baliza adequada para entender em que momento isso pode ser dito. Na minha perspectiva, isso deve ser feito logo no início, em qualquer abordagem policial. Seria interessante, então, essa decisão. O senhor acredita que ela pode também crescer um pouco, expandir a decisão do ministro em relação ao uso das câmeras corporais como prova? E aí é outro ponto muito importante. Você sabe que no Supremo Tribunal Federal existe a questão técnica, mas também existe a preocupação de compor com aquilo que é possível pelo Estado. A ideia central, a ideia do Estado em si, muito embora haja posições contrárias no próprio legislativo, é a imposição da câmera corporal. E claro que isso tem um custo material de produzir isso, de fiscalizar, tem um custo, mas é o ideal. O modelo de São Paulo que vem sendo adotado, e muitas vezes aí sobe na imprensa informações, recentemente uma PM matou lá uma mulher numa abordagem, isso ficou registrado, aquele suposto caso... Coronel também, Tenente Coronel, feminicídio, que está se apurando esse caso lá, então ficou registrado muita coisa. Então, isso é claro que vai passar pelo julgamento, essa análise também do custo do Estado em produzir isso, mas na minha perspectiva isso é essencial, até para a própria garantia dos próprios policiais que fazem a abordagem, tanto civis quanto militares. Isso garante não somente a eles uma proteção contra eventuais abusos em audiência de custódia, que é muito comum, ou alguém conduzido vai dizer que foi agredido, que foi violentado, mas também garante que, uma vez informado nesse momento, evite-se aquela confissão de banco de viatura ou aquela confissão de entrevista informal.
E aí, nessa entrevista informal, a pessoa fala até o passado dela, que nem tem a ver com o processo principal. Estamos falando sobre o direito ao silêncio aqui na nossa conversa. Estou com o Dr. Rômulo Pinheiro tratando desse assunto. Dr. Rômulo, caso o STF entenda, então, pela obrigatoriedade do aviso desde a abordagem, quais os impactos práticos podem ocorrer na atuação policial, na sua análise? Bom, o primeiro deles é uma implicação muito grande aqui em Brasília, porque você vê, Silvio, nós temos uma rede de acesso às cortes superiores muito restrita, por vários motivos, né? Principalmente porque nós temos aí uma dificuldade de acessar esses julgamentos. Então você vê que alguém está com um processo lá na primeira instância, lá embaixo, eventualmente não consegue fazer subir um recurso para rediscutir isso, seja por questões técnicas dos próprios recursos especiais, seja por questões de acesso mesmo à justiça. Então, primeiro ponto relevante e importante que isso vai gerar. Vai também surgirem novas ações aqui em Brasília, principalmente no STJ, discutindo, rediscutindo análise e nulidade de provas colhidas nesse momento sem essa informação. Então, esse é o primeiro ponto importante. Veja que isso não é suficiente. Por quê? Porque muita gente não consegue fazer subir os recursos aqui para o STJ, pelo menos. Então, você tem um aparelhamento maior das defensorias públicas, que talvez tentem fazer isso de maneira mais eficaz, mas ainda eu vejo como um aumento significativo nas ações que vão chegar aqui em Brasília, para rediscutir validade ou não dessa prova colhida, nesse momento, sem um aviso prévio do direito ao silêncio do cidadão. Deixa eu apresentar o nosso convidado que entra aqui, já entraram aqui no estúdio da Rádio Justiça, a doutora Juliana Marques Escudeiro, ela que é advogada criminalista. Doutora Juliana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Deixa eu apresentar também o advogado e professor Walter Moura. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, satisfação. Já começo perguntando para o senhor, então, qual a sua expectativa para esse julgamento aqui do Supremo Tribunal Federal que trata do direito ao silêncio? Bom, a expectativa é consolidar a garantia constitucional do direito ao silêncio em todas as etapas da atividade de abordagem policial, sobretudo num país em que nós temos, infelizmente, a cultura de uma força policial exacerbada, sobretudo para as populações negras, pobres e periféricas. E quando eu falo que é de cultura, eu não estou falando da minha cabeça e não estou colhendo isso aqui de pensamento próprio. Nós temos inclusive uma música da banda do Rapa, muito famosa, chamada Tribunal de Rua, que conta uma situação que me é pessoal. Nasci aqui em Brasília, mas eu não nasci aqui no plano piloto. E eu, por não ser tão branquinho, eu já vi e já... Estou falando aqui de 30 e poucos anos atrás, eu já vi e já tive, junto com colegas, abordagens policiais. E, infelizmente, nós temos, de fato, como disse o Rapa, um resquício de ditadura em que, infelizmente, eu não estou usando isso de maioria ou minoria. Não estou dizendo que isso é regra. Nós temos bons policiais no Brasil. A atividade policial hoje ela melhorou bastante. Nós temos, inclusive, a corporação pensando na redução da violência policial. No entanto, os dados ainda são críticos de que realmente as abordagens ainda são exacerbadas. E você tem, infelizmente, flagrantes plantados. Você tem, infelizmente, situações de profundo desrespeito na abordagem. E essa abordagem, eu lembrei dessa música ao vir para cá, porque ela menciona situações reais de tapa na cara para me desmoralizar, tapa na cara para mostrar quem é quem manda. Isso é a realidade brasileira. Então o Supremo ele vai tratar de uma situação burocrática do processo, da abordagem policial que é regrada pelo processo penal, e talvez isso venha a mudar, como é o caso também do uso de câmeras. E para a senhora, doutora Juliana Marques, como a senhora aguarda esse julgamento, qual a importância dele, o que ele pode trazer para frente, daqui para frente, depois dessa decisão? Eu penso no mesmo sentido do que o Dr. Walter colocou aqui agora. A gente atuando principalmente na advocacia criminal, principalmente quando você pega um flagrante, alguma coisa desse gênero que você
vai e lida direto lá na delegacia, a gente realmente vê o quanto isso acontece. E aí eu acho que esse julgamento do Supremo, ele vai colocar mais um limite, né, um limite mais expresso ali na atuação dos policiais e principalmente dos policiais militares. Como o doutor disse, não dá para a gente generalizar. É óbvio que existem policiais que são muito bons, muito competentes e que respeitam os direitos, mas ainda acontece sim e muito deles não respeitarem, especialmente esse direito, né, de não autoincriminação no momento da abordagem. E aí eu acho que tem até um desvio, que eu não sei dizer se é no curso de formação ou da própria consciência coletiva ali dentro da polícia militar, de muitas vezes eles pensarem que o momento da abordagem policial é o momento deles tentarem fazer justiça da forma que dá. Sendo que não, né? A atuação do policial militar, ela deve ser repressiva ali no momento, ela não é investigativa. Então, a minha expectativa é que esse julgamento realmente coloque mais limite nessa atuação. Doutor Rômulo, o doutor Walter também falou da questão da abordagem, como o senhor já até falou aqui antes. E voltamos a um pontinho que eu já comentei com o senhor e também vou perguntar para os demais, a questão das câmeras corporais. Hoje, vemos Estado de São Paulo, por exemplo, com a utilização maior, mas já temos situações aí que o governador fala que a PM dele não vai ter câmera corporal. O que falta, então? É uma lei que faça essa obrigação, que isso seja exigido, obrigatório? E olha que a gente não combinou nada, né? Porque a gente tem um argumento parecido e, claro, quem está ouvindo a gente aqui, eu acho que pensa no mesmo sentido, né? A questão do perfilamento social que a gente comentou, a questão da forma da abordagem que é feita em uma comunidade vulnerável, uma comunidade que não é vulnerável, é totalmente diferente. Isso não é uma questão de opinião, é uma questão de fatos. Tanto quem trabalha e atua nessa área, mas também quem vive, como o doutor falou, já passou por isso. Isso é um fato. Então, essa diferença de abordagem, infelizmente, ainda ocorre, é muito comum, a gente escuta isso costumeiramente. Então, o argumento principal é que existe ainda, e acredite, porque isso acontece, visões políticas de que a câmera corporal vai trazer uma fiscalização da atividade policial. E aí há bases políticas, dentro aí do Congresso Nacional principalmente, de que isso vai, de alguma forma, produzir uma prova contra a autoridade policial, contra o policial militar, enfim, qualquer pessoa que faça esse trabalho. E quando isso é totalmente equivocado, é o contrário. Na verdade, isso vai proteger a autoridade policial de eventuais acusações de abuso no momento da abordagem policial. E aí, sob o argumento de que não tem provisão financeira suficiente para impor a câmera corporal, ou então não falta competência, qualidade técnica para acompanhar isso. Os argumentos são vários. Mas no fundo está exatamente isso. Essa ideia, essa perspectiva de que existe ainda nas autoridades policiais essa fiscalização da atividade em si. E isso atrasa, isso vem atravancando esses projetos de imposição de câmeras corporais que são tão importantes, tão necessários para a atividade policial. A gente vai rebater, a gente vai continuar informando, isso é muito comum. Eu, graças a Deus, nunca passei por uma situação que o doutor passou ali, mas é o que mais a gente escuta todo santo dia de quem está numa comunidade dessas, que é tapa na cara, que é uma exposição humilhante. Eu mesmo já presenciei aqui no Eixo Monumental, a pouquíssimos metros daqui, uma abordagem policial, a próxima rodoviária, um cidadão de rua, que o policial estava pisando na cabeça da pessoa, né? E aí eu passei de carro ao lado, no sinal parou aqui, eu falei, não faz isso não, né? Falou, olha, não te mete, não sai daqui, senão vai sobrar para você. E eu não estava de terno, estava normal, né? No carro, com medo de sair de perto. Mas eu presenciei uma pessoa pisando na cabeça do outro, um policial pisando na cabeça do outro, abordando nesses termos terríveis. Então, as câmeras corporais, na verdade, são um instrumento de defesa da atividade policial, mas também de garantir ao cidadão, principalmente se o ministro decidir nesse julgamento, que é condição essencial essa informação do direito ao silêncio, do aviso de Miranda, logo na abordagem policial inicial. Doutor Walter, ainda falando sobre câmara corporal, falamos muito da utilização pelas PMs, mas todas as autoridades deveriam ter, Polícia Civil, Polícia de Trânsito. Como o senhor acompanha isso e essa resistência em alguns estados? Esse assunto ele é muito interessante, né? E aqui o direito talvez ele não explica o fato.
E a gente, quando se formou em Direito, a gente estudou Sociologia. E a Sociologia, ela explica isso é muito sério. O grande fiscal do agente público e do cidadão e do próprio agente privado nas atividades é a consciência. Se a gente não tem consciência do que a gente faz, aí você começa a criar subterfúgios ou aparatos de controle externo. Isso é um problema da gestão pública como um todo. Então, parece ilusório, mas eu acredito muito na mudança da escola de formação, como foi dito já. Eu acredito bastante na mudança filosófica. E eu acredito que por mais que se criem subterfúgios para um agente de trânsito, para conter abuso, nós temos que trabalhar com a refundação da relação cidadão-polícia, em que nós encontremos nas escolas e na formação desses profissionais uma nova relação de legitimidade do poder dele. Isso aqui não é uma brincadeira também, tá? Isso tem pesquisa séria sobre isso. O Conselho Nacional de Justiça, lembro aqui do conselheiro João Paulo Choquer, que é promotor de justiça que fiscaliza policial militar, eles têm um trabalho muito sério sobre isso. Mas veja por que é um comportamento social distinto. Quem tem a oportunidade de viajar para os Estados Unidos? Aí quando viaja para os Estados Unidos, o brasileiro vira um anjinho dirigindo. Por quê? Porque ele tem no subconsciente dele, que aí gera a nossa consciência, ele fala assim, os policiais aqui não podem falar nada porque o negócio aqui é diferente. Aí a rodovia está lá 60 milhas por hora, todo mundo anda no 60. Quando anda no 80, o coração já estoura, porque acha que vai acontecer alguma coisa. Então eu tenho lá uma relação de legitimidade da atividade policial diferente da que é partilhada aqui no Brasil. Então, sabe o que vai acontecer? Pode criar um monte de coisa. A tecnologia vai criar câmera, vai criar um óculos, um monte de coisa. O que a gente tem que mudar é a relação de legitimidade entre um e outro. E veja que interessante, quem aqui já ouviu falar em abuso de um agente do Corpo de Bombeiro? Ele exerce atividade policial. Ele contém, às vezes, violência e ele resolve quase os mesmos problemas de um policial militar. Agora, quem já chegou no Supremo para discutir uma questão do Corpo de Bombeiro? Parece que quando o sujeito aparece com a insígnia do Corpo de Bombeiro, a relação muda. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar sociologicamente. E para a senhora, doutora Juliana, como a senhora acompanha também essa questão, essa relação das câmeras corporais com a defesa da pessoa, o direito ao silêncio, qual a importância delas? Eu também defendo que é uma medida muito relevante, que deve ser adotada sim. E enquanto os doutores estavam falando, eu estava lembrando de outra questão aqui, que a instauração dessas câmeras, né, vai influenciar, que é no entendimento jurisprudencial que a gente tem há muito tempo consolidado da legitimidade presumida da palavra do policial. Então, hoje, como funciona? Numa abordagem policial, se a pessoa que foi abordada alega que foi vítima de violência, que coagiram ela a falar, que não avisaram ela sobre o direito de permanecer em silêncio, a palavra do policial é soberana dela, porque se trata de agente público e, portanto, tem essa presunção de legitimidade. E aí tem Auri Lopes Júnior fala muito sobre isso, né? Que a legitimidade de um ato não deve ser baseado na boa ou na má fé de um agente público, ela deve ser baseada em elementos concretos. A gente não pode personalizar dessa forma um elemento que é tão importante para a configuração ou não de um crime, para influenciar no processo. Então, eu acredito que a instauração de câmeras vai influenciar diretamente nisso. Professor Rômulo, quando temos a ausência desta informação do direito ao silêncio, então, isso hoje pode gerar nulidade de provas ou até de atos processuais? Ou não? Precisamos aguardar essa definição do STF? Não, hoje é muito comum, e é o que chega aqui em Brasília, no STJ, é basicamente isso, né? No curso da investigação do inquérito policial ou no curso do processo judicial, essas nulidades acabam trazendo prejuízo às provas que derivam desses atos. Então, uma circunstância em que esse direito ao silêncio não foi informado, seja no procedimento policial, que é muito comum, mas também, e principalmente no procedimento judicial,
Claro que aquelas provas que decorram desses atos vão ser encontradas ou determinadas ou declaradas aqui no STJ como nulas, né? Eventualmente isso chega ao Supremo. Mas veja que o que se discute, e aí eu vou parar um gancho que a doutora colocou, que é muito importante também, é que essa presunção de boa-fé que alguns magistrados, e aqui não é uma crítica, é só uma constatação, levam ao extremo de que, olha, você tem um posicionamento do acusado e da autoridade policial. Em havendo uma contradição entre essas versões aqui, como o agente público tem presunção de boa-fé, então o que vale é a palavra dele, e essa tese é usada para condenação de alguém. Então, uma das propostas que foi levada pelo Amicus Curiae nesse caso é colher essa informação do direito ao silêncio com uma testemunha distinta da autoridade policial que está produzindo aquele ato. Porque como é que funciona hoje numa autoridade policial, num procedimento judicial ou interrogatório, aliás, policial? Então, se há uma situação em que precisa produzir uma prova de que tal informação foi passada para o acusado, principalmente na questão da nota de culpa. Nota de culpa, a gente sabe que é uma informação oficial do que a pessoa está sendo acusada, né? Então, quando a pessoa se recusa a assinar, então vem lá o outro policial e vai lá e atesta, declara que a pessoa se recusou, etc. Então, até isso vai ser discutido nesse julgamento. Se a pessoa que vai atestar ou vai distinguir um fato, deva ou não ser uma autoridade policial que, em tese, vai estar enviesada pelo procedimento, vai reforçar, vai chancelar aquilo que o outro está apontando. Então, hoje em dia, respondendo a sua pergunta, decorrem a nulidade desses atos a partir desses procedimentos. Chegam várias informações aqui no STJ, principalmente, e sim, há casos também bastante comuns de nulidade, de colheita dessa prova nesse momento da abordagem. Como a gente estava falando, da conversa lá de banco de viatura, ou da conversa informal no momento da apreensão, ou seja, vai se fazer uma busca e apreensão autorizada pela polícia, pela justiça, aliás, e aí no momento da busca e apreensão tem essa conversa informal entre o acusado ali, o investigado e a polícia, e daí se extrai uma informação e daqui a pouco a pessoa está presa em flagrante. E aí quando chega esse momento, claro que você quer discutir em Brasília e a prisão aqui ela é relaxada, enfim, há um procedimento. Mas então, isso é muito comum, mas agora a perspectiva é, de fato, definir uma baliza importante, vinculante, deste momento, porque hoje eu preciso discutir isso, preciso trazer aqui ao STJ, principalmente, essa informação. À medida que isso for definido pelo julgamento no Supremo, a tendência é que seja, lá no início, sem precisar a provocação do advogado, decretada essa nulidade, se não for informada essa garantia ao cidadão. Professor Walter, o senhor falou dos Estados Unidos, o medo, né, que a pessoa vai para lá, fica tudo quadradinha, tudo dentro da lei, mas me fez lembrar também aquelas cenas dos filmes, né, em que a pessoa, quando é abordada, tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. O aviso de Miranda, né? Conta um pouco para a gente, então, sobre o aviso de Miranda, como ele se tornou até uma referência para até o assunto que estamos tratando aqui hoje. Nós temos um momento, o cidadão ele vive para não sofrer intervenção do Estado. Ele vive para ter uma vida livre, ele vive para gozar da sua liberdade, dos seus direitos plenos. O momento da intervenção de uma abordagem policial, ele é uma intervenção das mais violentas que tem sobre a liberdade do cidadão. Porque o Estado ele está, por intermédio de um policial, interferindo no seu direito de ir e vir. Ele vai conter alguma atividade que você está fazendo, é lógico, presumindo ali uma ilicitude, que também é um dever dele. E o cidadão, não adianta eu ter as garantias no papel, porque nem todo mundo, apesar de todo mundo ter a presunção de que conhece a lei, nem todo mundo conhece a lei. Então, o mínimo que se espera do Estado, nessa atividade aí, eu estou personificando o Estado na figura do policial que faz a abordagem, é que ele traga quais são, nos Estados Unidos é chamado de statement, ele tem que fazer uma leitura do que você tem de direito para aquela abordagem, para você sair dali, inclusive preso. Então, o que nós temos sob a figura que nós abrasileiramos de Miranda é, na verdade, não é uma burocratização
da atividade policial no momento, porque boa parte dos policiais vão dizer, daqui a pouco eu vou ter que ler uma Bíblia para poder levar o sujeito. E eu vi o que ele fez. Então a gente tem que pensar que também existe um outro lado, né? Todo excesso faz mal. Mas de outro lado, existe um mínimo que é um estatuto que ele tem que colocar para dizer o seguinte, olha, o que vai acontecer com você é isso, o médico faz isso com o paciente. No batalhão de trânsito, quando você é parado e está alcoolizado, ele explica o que vai acontecer. Olha, o seu carro... E o policial ele também tem obrigação de fazer isso. E numa das obrigações existe uma cláusula escrita que é o direito do silêncio, que ele não é exercido só durante a instrução, durante a judicialização da prova, durante a oitiva dentro do estabelecimento policial. Mas ele tem que ser exercido desde a abordagem. Porque o silêncio é uma garantia intangível. Nem um policial, nem o presidente da República pode interferir no meu silêncio. Agora, ele tem que ser avisado. Ele tem que ser avisado. Então, essa perspectiva de que isso burocratizaria, essa história orçamentária que vai gerar custo, isso daí é você fugir de uma obrigação que legitima a sua atividade. E eu digo mais, se a abordagem tiver um padrão respeitoso que diga, inclusive, olha, você, por mais que esteja segurando a pessoa com o pé na cabeça dele, isso daí só a cultura vai mudar. Mas quando você avisa para o cidadão que ele pode ficar em silêncio, eu queria que agora todo mundo que estivesse ouvindo a gente se colocasse dentro da cabeça de uma pessoa que é abordada injustamente. O sujeito não sabe o que está acontecendo com ele. E isso acontece estatisticamente muito alto em comunidades carentes. E aí eu te pergunto, eu não sei o que eu vou dizer. E aí o silêncio ele é uma salvaguarda histórica do cidadão. Se a gente for estudar lá nos julgamentos gregos até hoje, o silêncio é um direito que você tem. E se eu não puder exercer esse direito na primeira entrada, apanhando no camburão, lá na porta de entrada de chinelo, com todo mundo lá na porta da delegacia, esse silêncio não vale. Então, ele é a garantia real de que a cláusula constitucional vale para o cidadão e que ela vai ter um efeito na vida prática dele. Doutora Juliana, é possível estabelecer um paralelo entre esse modelo norte-americano e o brasileiro? É muito difícil a gente comparar e ficar tentando importar modelos de aplicação de direito de fora aqui no Brasil, porque cada sociedade é diferente, tem os seus costumes, tem as suas questões sociais, né, estatísticas diferentes, dados diferentes, mas com relação especificamente ao aviso de Miranda, eu também entendo que é algo bem relevante de ser efetivamente instituído aqui, né, como dever da Polícia Militar ou da Polícia Civil no momento da abordagem. E como os doutores aqui bem colocaram, a gente tem essa questão da diferença de tratamento, que não é um achismo, é uma questão que pode ser observada e comprovada. E aí eu vou até trazer um caso polêmico aqui das últimas eleições, em que o Roberto Jefferson atacou policiais federais, atirando contra eles, jogando granada, e daqui a pouco, quando ele se acalmou e os policiais conseguiram adentrar a residência dele, os policiais estavam conversando com ele, estavam rindo, e aí eu pergunto, né, assim, e se isso tivesse acontecido ali na cidade estrutural, ali na Santa Luzia, entendeu? Se um sujeito que mora ali na estrutural tivesse atirado contra o policial militar, será que quando ele se acalmasse, o policial também iria lá ficar de sorrisinho com ele, conversar com ele, entendeu? O Racionais MC já respondeu na música, tem uma música do Racionais MC que fala de uma abordagem em que no final o sujeito já morre tão somente por estar na favela. Então não tem discussão. E olha que curioso, no paralelismo com os Estados Unidos, hoje os americanos estão criticando, estão se insurgindo, até uma desobediência civil, contra o abuso dos chamados ICE, dos agentes de imigração. Uhum. Então, é curioso porque a violência nunca vai legitimar o poder nessa relação policial-cidadão. Nunca. Não. Pelo poder não vai. E professor Rômulo, aviso de Miranda. Por que é o aviso de Miranda, hein? Porque, veja, e aí que nós, os doutores, trouxeram umas questões muito interessantes dessa perspectiva sociológica que tem
que as pessoas quando vão até os Estados Unidos, por exemplo, têm, na cabeça muda, porque se imagina que é um local em que se respeitam as leis. Aqui em Brasília a gente tem essa perspectiva também com relação ao trânsito, a faixa, né? As pessoas que vêm de fora veem essa questão de respeito que em outra cidade não existe. Mas veja que nós importamos muitas coisas do modelo americano. É um modelo federalista inicialmente, então muito voltado para as garantias das suas individualidades, ou seja, até o espaço vital, ou seja, não me toque, não aproxime de mim, isso existe muito forte. E esse modelo do aviso de Miranda se deu exatamente por causa disso, porque havia uma circunstância que o cidadão americano, ele foi preso num momento em que não foi comunicado dessa possibilidade que a Constituição americana já definia a ele. Então o estado do Arizona levou à prisão o cidadão. E isso, claro, foi matéria de argumentação perante a Suprema Corte americana. Claro que nós importamos esse modelo, é muito comum em filmes, sabe? Em filme, tem filme que filmes, né? Você tem direito ao silêncio, tudo que fizeram usado contra você ao tribunal. Essa expressão não é nossa, né? É lógico que a gente entende nos filmes e vê, a gente consome essa cultura. Mas isso foi importado do Brasil exatamente porque essas garantias, assim como o próprio habeas corpus, entre outras, né, já são muito mais antigas, mas elas foram importadas porque o nosso modelo também reflete grande parte do modelo americano. Não tão extremo, ou seja, há umas restrições nossas em razão do que a doutora colocou da cultura ser diferente, do modelo ser diferente, mas essencialmente esse caso foi usado como precedente e se tornou vinculante lá, né? A jurisprudência lá, o modelo do common law lógico, dá muita importância à jurisprudência do que a legislação como a gente tem aqui, mas isso tudo decorreu de uma garantia, apenas explicitando uma garantia que já existia na Constituição de lá e que nós temos também. O que se vai definir aqui é somente o momento, mas essa percepção, esse acolhimento desse direito, com certeza nós temos previsão e nós temos também como aplicar isso no momento das abordagens iniciais. É o que a gente espera do voto do ministro nos próximos atos. Nós temos aqui, a gente está falando nos Estados Unidos, mas a gente tem, no seu exemplo, nós temos uma questão de antepreparo, que de certa forma o professor Volkmer Castilho fala. A Polícia Federal, nos mandados de busca e apreensão, ela tem um protocolo muito mais translúcido, não é transparente, do que a Polícia Militar. A questão da busca de uma testemunha externa, buscas e apreensões federais, elas não andam se não tiver uma testemunha externa, que seja não policial. Então, nós temos modelos da própria Polícia Federal ensinando a Polícia Militar. Aí vão dizer questão orçamentária, mas a Polícia Federal é muito mais equipada, ela está numa operação. Só para lhe confirmar, o que eu estou falando é verdade, até para colheita de prova, para reconhecimento de voz, há uma resolução da Polícia Federal que eles usam maciçamente. Isso. Muito forte isso lá. Porque senão eles sabem que isso vai dar uma anulação processual lá na frente. Então, nós temos modelos muito bons no Brasil. Mas, em compensação, a gente tem exemplos péssimos no Brasil. Então, o Supremo dá uma voz, não digo só de uniformização, mas de parametrização, de dar um antepreparo. E aí não é esperar do cidadão, é esperar das escolas de formação, que, aliás, são muito boas no Brasil e, aliás, recebem grande parte, bons recursos. Eu não conheço escola de formação mal orçamentada por governos estaduais. Então, a gente cobrar isso até orçamentariamente, para acabar com essa discussão econômica de secretário de segurança e falar, a gente não tem dinheiro para fazer isso. Tem. Se vocês olharem as escolas de formação, elas recebem muito recurso. Agora, não é só recurso para fazer a evolução técnica da atividade policial, mas também uma evolução humanizada. O que a gente está falando, ao fim e ao cabo, é a humanização da atividade policial, mas especialmente, não para brancos e ricos, mas especialmente para essa população carente. O nome da música é O Homem na Estrada. No final dela, na última estrofe, o sujeito escutou os tiros e falou, se for na minha casa, eu estou morto. E ele morre no final. Entendeu? Então é muito interessante essa realidade, ela tá já incrustada na música brasileira. Então, quer dizer, isso não é conversa ou achismo político ou ideológico. Isso é uma constatação que às vezes não chega aqui no Supremo. E agora o Supremo está dando espaço para esse tipo de debate. Doutora Juliana, estamos falando das operações policiais, mas temos também várias situações em que o direito ao silêncio ele é aplicado, principalmente em CPIs também, né, dentro da seara política.
Explica pra gente como é que funciona, qual é a diferença então desse direito ao silêncio que muitos acabam recorrendo com habeas corpus para ficar em silêncio diante de uma CPI. O que diverge? Qual é a diferença? Não sei se a gente pode falar assim uma grande diferença, né? A diferença é o local, o tipo de procedimento em que está sendo aplicado, mas o direito ao silêncio, por ele estar sendo garantido ali no artigo 5º da Constituição Federal, ele deve ser aplicado em qualquer contexto em que a pessoa possa se auto-incriminar, né? Pelas suas palavras. Então, é algo que deve ser aplicado sim em vários âmbitos, por isso que a gente tem aplicação tanto no judiciário como em CPIs. Doutor Romulo, por favor. Pois é, inclusive corroborando o que o doutor acabou de comentar, é o assunto do dia. Ontem nós tivemos o relatório final da CPI do crime organizado e não foi debatido o direito do silêncio, porque não era o ponto, mas veja que o instrumento da CPI, que para no caso do direito ao silêncio é garantido também procedimentos administrativos que possam gerar alguma punição, CPIs também, claro, porque é algo que vai colher prova contra o cidadão, mas é um assunto tão debatido que o próprio ministro Gilmar Mendes ontem mesmo já botou ali na rede social dele, né, o crime de hermenêutica. Então, o habeas corpus foi discutido como algo que foi concedido de maneira a gerar um crime de responsabilidade. Então você discute direito ao silêncio, discute a concessão de habeas corpus indevidamente, como se isso fosse algo de outro mundo, ou porque o cidadão, o ministro X, deu um habeas corpus a fulano e tem ligação com o fulano. Então você vê que essa discussão do direito ao silêncio nas CPIs até gerou um caso muito complicado, porque às vezes o cidadão chega lá e fala assim, eu vou restringir o direito de ficar calado. E aí as pessoas continuam perguntando e ele fica repetindo isso a todas as perguntas que são feitas a ele. E chegou aqui ao Supremo também essa discussão. Se ele é obrigado a responder todas as vezes que ele tem o direito de ficar calado. Então fica improdutivo, fica contraproducente. Você sabe fazer perguntas em que você sabe que a pessoa não vai responder, não tem interesse em responder. Porque no judiciário e também na CPI, o acusado pode escolher o que ele quer responder, né? Então ele pode selecionar e responder somente perguntas X ou Y, é direito dele decorrente desse principal. Mas na CPI, como a doutora também está colocando, isso é importante ela ter colocado isso, há uma ampliação, há também uma aplicação, com certeza, nos procedimentos, tanto administrativos como no legislativo, que é a colheita da prova, que vai ser usada ou não na esfera judicial. Doutor Walter Moura, por favor, também fale sobre o direito ao silêncio nas CPIs. É o mesmo fundamento, é o mesmo direito que tem o engravatado, que está sendo inquirido por atos complicadíssimos da República, é o mesmo do sujeito que sai de um bar lá em Cabrobó e é abordado. O silêncio é absolutamente o mesmo. Ele se aplica para qualquer sujeito brasileiro em qualquer circunstância de apuração. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado no Brasil são as presunções. É CPI, aí numa conversa de leigo. Ah, mas ele fez isso. Calma, se ele fez ou não, o ônus da prova é da acusação. O Estado, para te restringir, ele tem que se desincumbir, ele tem que trabalhar para mostrar a prova de que você fez algo errado. Sem isso não existe a condenação. E o direito do silêncio é exatamente o limite entre a produção de prova, que é uma obrigação do acusador, e o indivíduo. O indivíduo, já foi dito aqui, ele não é obrigado a produzir prova contra si. Isso é um dever do Estado. Isso é um dever do Estado. Então, se você quer ouvir alguma coisa da minha boca, prove, mas não ouça da minha boca, porque a Constituição me dá o direito, contra quem quer que seja, de não me incriminar. Então, é a mesma lógica. Agora, vamos lá. Lá na CPI ou na CPMI, é o engravatado, com 5, 6 advogados, tem 10 advogados lá na antessala. E o problema, quando a gente está no julgamento, voltando ao julgamento supremo, é o seguinte: como é que eu vou ter essa garantia para o sujeito que está sozinho, com 6 policiais na frente dele, numa rua escura de um subúrbio? Aí essa é a pergunta. Aí talvez só a câmera resolva. Porque lá na CPMI também tem câmera. E 200 celulares filmando. Agora levanta um celular para um policial numa abordagem. Até a pessoa que está filmando de longe vai ser levada para o DP, né? Vai. Ou o celular dele vai sumir. Algum complemento ainda sobre a CPI, doutora? Sim. Eu queria falar que o doutor, né, mencionou aqui a questão dos outros personagens ficarem questionando a pessoa
mesmo quando ela afirma que vai permanecer em silêncio, né? E vai com esta afirmação judicialmente, quando ela tem uma autorização judicial para permanecer em silêncio, não é isso? Ou não? Não seria, o ideal seria que não fosse necessário isso, porque HC, já é uma garantia que está na Constituição Federal. Pois não, doutor. No ambiente hoje a prática da CPI, das comissões parlamentares de inquérito, é que tem que existir um habeas corpus, uma ordem de habeas corpus prévia ou preventiva concedida. Porque senão na dinâmica dos jogos, né, dos poderes lá, o sujeito não vai responder, ele vai ser conduzido talvez à prisão por estar não colaborando, por não estar por estar obstruindo os trabalhos. Então, hoje a regra vai depor, tem que ter um habeas preventivo no Supremo. É por isso que eu estou falando que o ideal seria, né, que não tivesse, porque já está garantido pela Constituição. Mas aí sai preso. Sim. E esse argumento ele é contraditório, né? Porque você vê, ele está na condição de investigado e ele vai ser preso porque não colaborou com o processo que vai produzir uma prova contra ele. É isso. É um absurdo. Sim. É um abuso de poder. É um abuso de poder ao Supremo para garantir o direito de ficar calado, que já é garantido na Constituição, numa legislação, e isso acaba se tornando totalmente contraditório. Isso atrapalha a atividade jurisdicional do Supremo, porque são 20, 30 habeas corpus na época do CPI. E essa questão dos deputados continuarem perguntando, mesmo quando a pessoa afirma que vai ficar em silêncio, essa pressão institucional é uma violação do direito ao silêncio também, porque ali não são só outras pessoas perguntando para ele, basta ele continuar dizendo. Não, são representantes do Estado, é uma pressão institucional e é uma violação. E é algo que a gente também observa no dia a dia da advocacia. Já vi mais de uma vez do cliente, né, falar na vara criminal comum que vai permanecer em silêncio e o juiz admitir que mesmo assim o promotor faça perguntas para ele continuar falando que vai ficar em silêncio. É uma pressão institucional, é uma tentativa de violação desse direito. Principalmente na época dos recortes que vão para a internet, né, doutora? Sim. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mais tempo ainda para uma resposta de cada convidado, as considerações finais. Hoje, falando sobre o direito ao silêncio, o Supremo Tribunal Federal vai decidir uma ação nesse sentido, ação que pode também repercutir para todos os processos daqui para frente. Quero agradecer ao advogado e professor universitário, ele é mestre em Direitos Humanos e Ciência Política, Dr. Rômulo Pinheiro. Muito obrigado por estar aqui, Dr. Rômulo. Eu que agradeço o convite, na companhia muito agradável dos nossos colegas também, e eu queria deixar claro que tudo que acontece aqui em Brasília tem repercussão para todo mundo, aqui no julgamento do Supremo, mas algumas coisas que se decidem aqui em Brasília têm mais aplicação ainda ao dia a dia do cidadão. E isso é uma das situações, essa é uma das situações em que o julgamento desse caso vai gerar uma repercussão diária para a coletividade de pessoas que estão sob essa égide, principalmente as pessoas, como os colegas comentaram aqui, que estão em estado de vulnerabilidade. Então a gente recomenda, a gente vai trazer, assim possível, né, novas informações, mas é importante ficarmos atentos, cidadão, fique atento à Rádio Justiça aqui, colhe o resultado desse julgamento, porque isso vai ter muita relevância para o dia a dia do cidadão comum. Muito obrigado mais uma vez, doutor Rômulo. Agradeço também a doutora Juliana Marques Escudeiro, advogada criminalista. Doutora Juliana, muito obrigado por estar aqui, as suas considerações. Eu que agradeço pelo convite, pela companhia, né, dos doutores, do senhor. Muito agradável o debate, questões muito importantes, e eu espero que tenha esclarecido um pouco e trazido mais confiança para a população sobre esse direito que é muito relevante, né? E confiança no sentido de deles mesmos defenderem quando não tiver ninguém para defender por eles, né? Eu sempre falo isso para os clientes, né, dessa área criminal, que se o policial instigá-lo a falar na minha ausência, entrar em contato por telefone, porque eles fazem isso também, mandarem intimação para a casa da pessoa, isso é uma coisa, inclusive um costume da polícia que é completamente inconstitucional, de mandar intimação para a casa da pessoa que está sendo investigada no inquérito, com um aviso de que se ela não comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos, ela vai ser responsabilizada pelo crime de desobediência. Então, né, Isso pode ou não pode? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Se a pessoa
se a pessoa é investigada, mas eles mandam escrito. Eles mandam escrito, então que as pessoas saibam que isso não... E assim, espero que a polícia também mude esse costume que é inconstitucional, ilegal e uma forma realmente de sabotar o direito ao silêncio. E que as pessoas não tenham medo de defender esse seu direito. Muito obrigado também, professor Walter Moura, ele que é advogado, pós-graduado e mestre, também é professor licenciado, presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB. Obrigado por estar conosco aqui também. Bom, eu só agradecer esse momento de um debate de altíssimo nível com os colegas aqui, eu agradeço muito e ao fim e ao cabo o que eu espero é que a gente está discutindo respeito, a gente possa refundar não só a relação entre policial e cidadão, sobretudo cidadão com maiores dificuldades inclusivas, mas também de que o Supremo esteja colocando condições que a gente seja respeitado não pelo que a gente é, o que a gente tem, mas tão somente pela condição de brasileiro. Muito obrigado aos nossos convidados. Lembro que esta conversa vai ficar disponível também lá no YouTube da Rádio e TV Justiça. 9h56, vamos ficando por aqui com a Revista Justiça. Sérgio Duarte, Rodrigues, João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Vem aí o programa Trabalho e Justiça, um ótimo dia para você. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça. Segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, você acompanha aqui na Rádio Justiça Brasília, o Giro pelos Tribunais. O jornal traz notícias, entrevistas e os principais julgamentos do judiciário em todo o país. Giro pelos Tribunais, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. O site do STF